Chegamos à 26ª videoaula do Vamos Ler Geração Digital, iniciativa de mídia e educação em novas tecnologias do Grupo Arredne, que hoje traz um pouco mais sobre o descobrimento do Brasil. Um assunto tão importante e recorrente dentro da sala de aula, mas que precisa sempre ser elucidado, sempre trazer mais informações e dados, justamente para a gente complementar aquilo que já é de conteúdo dentro das salas de aula. E hoje a gente vai trazer aqui um vídeo, várias imagens que trazem não apenas como foi o descobrimento do Brasil, mas também a questão de dados e curiosidades sobre onde foi, o que aconteceu nesse período, quais eram as primeiras formações de mapas do Brasil, né? Enfim, uma história bem contextualizada para que você possa trabalhar aí, professores e educadores, junto com seus alunos, essa temática tão importante. Primeiro de tudo, vamos contextualizar, né? Como é que foi esse descobrimento? Tem um vídeo da TV Senado muito legal que mostra de forma lúdica, rápida e direta como foi o descobrimento do nosso país. Quem descobriu o Brasil? Foi seu Cabral? Provavelmente. Assim como os índios brasileiros, também descobriram os portugueses. Mas como a história antiga é feita de relatos e interpretações, é bem possível que outros visitantes tenham passado por aqui primeiro. O espanhol Vicente Pinzón pode ter sido um deles. Companheiro de Cristóvão Colombo no descobrimento da América em 1492, ele teria passado por aqui em janeiro de 1500, 3 meses antes de Cabral. No relato de sua viagem, faz uma descrição minuciosa do contato nada amistoso com os índios potiguar, de uma belíssima praia com ponta de areia, provavelmente Jericoacoara, no Ceará, além de presenciar um estrondoso encontro de um rio com o mar, possivelmente a Pororoca do Amazonas. A maior prova desta viagem é o mapa do cartógrafo Juan de la Cosa, feito com as anotações de Pinzón, no qual parte do Nordeste brasileiro está mapeado, bem antes dos portugueses aparecerem por lá. Polêmicas à parte, é fato que o nosso país só passa a existir para o velho mundo a partir da chegada de Pedro Álvares Cabral, em 22 de abril de 1500, que o batiza de Vera Cruz. Mas logo depois, Dom Manuel, rei de Portugal, muda o nome e a data para coincidir com o feriado de Santa Cruz em 3 de maio. Por mais de 300 anos, o Brasil comemorou o aniversário no dia errado, até que a carta de Pero Vaz de Caminha, que narrou a viagem de Cabral, fosse encontrada. Mas quem realmente leva a fama pela revelação das novas terras não é Cabral, nem Colombo, e sim o navegador italiano Américo Vespúcio. Primo de Simonetta Vespúcio, que serviu de modelo para a obra de Botticelli, ele participa, em 1499, de uma expedição espanhola ao continente americano e, em 1501, da expedição portuguesa que veio reconhecer o Brasil depois da vinda de Cabral. É nessa viagem que, possivelmente, vários pontos geográficos recebem nomes de santos, de acordo com os dias em que são avistados. Vespúcio gostou tanto do que viu que ainda viria mais uma vez ao Brasil. De volta à Europa, o relato de suas viagens é publicado e se transforma num incrível sucesso editorial em vários países. Nos livros, ele descreve de forma sensacionalista o que encontrou no novo continente, com doses caprichadas de sexo, canibalismo, criaturas exóticas e até da violência dos colonizadores. Em 1507, o famoso Mapa Mundi de Walders Miller batiza o novo continente da América em homenagem a Américo Vespúcio. Já o nome do nosso país tem uma outra história. Quase 200 anos antes da chegada de Cabral, a Ilha Brasil, ou Ilha Abençoada, já fazia parte do imaginário europeu,
que aparecia inclusive nos mapas náuticos em diferentes localizações, assim como as Antilhas. Estas representações eram baseadas não só em lendas, mas também nos relatos de muitos navegadores, que diziam ter encontrado terras desconhecidas no Ocidente, depois de muito tempo no mar. A partir de 1500, essa conversa de pescador revelaria-se bastante profética. O pau-brasil, madeira usada para tingir tecidos, era tão abundante por aqui que daria nome às nossas terras. Principal fonte de renda dos portugueses e de traficantes europeus, a árvore foi desaparecendo com o tempo. E hoje é quase uma lenda, assim como os índios que aqui existiam. Então tá aí uma explicação bem completa, com vários dados e informações importantíssimas para a gente contextualizar toda essa questão do descobrimento do Brasil, né? Vale destacar que havia os povos nativos aqui antes da chegada dos portugueses, então é um tema que sempre a gente vai discutindo aí, né? Trazendo novas questões históricas que vão sendo descobertas e é um amplo debate, como a gente vai ver na sequência, para ser realizado em sala de aula. Agora a gente vai trazer uma série de imagens e curiosidades que ajudam a entender a descoberta do Brasil, né? Muita coisa que às vezes não é abordada em sala de aula, a gente vai trazer aqui justamente para complementar aquilo que vocês, professores, já desenvolvem e vocês, alunos, trabalham aí dentro desse conteúdo. Primeiramente, a gente vai passar aqui na tela sobre o significado de Brasil, né? Há muita divergência, muita discussão sobre o que significa o Brasil, né? Conceitualmente, quando a gente fala de Brasil, é relacionado com o Brasil, nosso país, né, quinto maior país do mundo em extensão territorial, situado na América do Sul, que é banhado pelo Oceano Atlântico, e daí dentro do diz.com tem todo o complemento da explicação sobre nossa questão territorial, mas ali embaixo, né, no segundo parágrafo, eu quero que vocês se atentem que o termo Brasil é relativo a ou próprio da brasa, carvão ardente, muito em decorrência do pau-brasil, a sua coloração de brasa. Então, tem essa questão intimamente ligada ao Brasil, né? Os brasileiros que eram chamados no começo, eles eram relativos à extração do pau-brasil, ou seja, aqueles que faziam essa extração e o transporte para Portugal. Dando sequência, a gente tem mais uma imagem bem interessante que fala aqui sobre os 8 nomes que o Brasil recebeu, né? Primeiramente, a gente tinha Pindorama, que era um nome dado pelos indígenas, e o primeiro nome que os portugueses deram ao Brasil é Ilha de Veracruz. Já um ano depois, a gente teve Terra Nova, no mesmo ano, em 1501, Terra dos Papagaios, em 1503, Terra de Veracruz, no mesmo ano, Terra de Santa Cruz, em 1505, Terra Santa Cruz do Brasil, e também em 1505, Terra do Brasil, e finalmente Brasil desde 1527, né? Então aí teve bastante mudança de nome, mas são quase 500 anos, a gente vai completar aí nos próximos anos, quase 500 anos de Brasil, né? O nome é chamado Brasil e ali tem a explicação. O Brasil recebeu esse nome porque nos primeiros anos de sua colonização eram extraídas das matas da costa brasileira a madeira chamada pau-brasil, usada para tingir tecidos, e a cor que produzia era a cor de brasa. Na sequência da tela, a gente traz aí um importante dado, uma importante informação sobre como eram os mapas do Brasil, os primeiros mapas do Brasil, né? A gente vai passando aí em 1709, a gente já vai aparecer novamente o primeiro, 1789, 1823, 1889, 1943 e o último mapa, 1990. Agora vai aparecer o primeiro mapa do Brasil novamente, que é o mapa de 1534, né? Ainda sem denominação oficial. Então aí, olha só que interessante, o Paraná, ali uma faixa pequeníssima em relação ao que existia, ao que existe hoje, né?
Então essa é a primeira configuração, essa é uma primeira ideia de mapa do Brasil, né? E daí a gente tem avançando aí, Estado do Brasil, Estado do Maranhão, 1709 ainda Brasil colônia, 1789 já é maior, 1823 um ano após a independência, 1889 ano da proclamação da República, 1943 quando já foram delimitados outros estados e a atual configuração 1990. Dando sequência aqui, a gente vai trazer uma imagem que mostra basicamente a distância do canto da tela, no canto lá embaixo vocês podem ler Curitiba e Ponta Grossa, até o canto mais alto, lá onde é Porto Seguro, ou seja, essa é a distância basicamente entre aqui a região dos Campos Gerais e onde foi descoberto o Brasil, né, para vocês verem o tamanho, a dimensão e quão longe os portugueses chegaram e o que virou o país atualmente. Mais uma imagem muito curiosa que a gente vai trazer aqui é em relação que a gente vai passar é em relação a esse morro. Para quem não conhece, esse é o Monte Pascoal. Ele ganhou esse nome por ter sido descoberto na época de Páscoa. Qual que foi a época de Páscoa? No descobrimento do Brasil. Os dados dos historiadores mostram que esse foi o primeiro sinal de terra que Cabral viu do mar, né? Então, é um lugar importantíssimo aí para a história do nosso país, né? Aí, então, lá na Bahia, o Monte Pascoal, primeira parte de terra que Cabral e seus tripulantes viram do mar. Dando sequência aqui, a gente tem mais uma imagem que mostra uma representação do acervo do Museu Histórico Nacional, que fala sobre a questão, que mostra aí, né, a questão da chegada, uma representação artística, as caravelas ao fundo, os nativos, os índios brasileiros aqui recepcionando os portugueses, né? Lembrando que não foi, como parece, tão amigável assim as primeiras recepções, mas é importante que essa obra mostre para a gente como foi a questão do descobrimento do Brasil. Então aí estão as imagens importantíssimas que a gente trouxe em relação ao nosso país. Queria destacar também algumas outras informações importantes sobre a questão do Brasil, né? Ele veio justamente junto com as expedições que aconteciam de Portugal e Espanha, ali no final do século XV, né? Quando Colombo, por exemplo, descobriu a América em 1492, posteriormente Cabral descobriu em 1500, mas há dados, relatos, né, de que outros povos já teriam descoberto o país anteriormente, né, um país cheio de riquezas, muito bonito pela sua natureza, enfim, há vários dados interessantes para a gente falar sobre essa questão. Agora a gente vai passar sugestões de atividades, né, mostrando, por exemplo, aí uma das grandes belezas do nosso país, né, que são as belezas naturais, um vasto território, né, hoje em dia nós temos aí também aí com o nosso litoral. Agora a gente vai trazer aqui as sugestões de atividades, né, como já falaram anteriormente, descobrimento do Brasil. E uma imagem, né, fotografe uma imagem, mostra algo intocável na sua cidade desde a chegada dos portugueses. Ou seja, principalmente a questão da fauna, da flora, né, que se permanecem intactas, aí, principalmente a gente da região centro-sul dos Campos Gerais, que tem a belíssima Mata Atlântica como a nossa casa. Faça uma entrevista em vídeo sobre o que um familiar ou colega acha acerca do tema, né? Ou seja, o que ele acha sobre o descobrimento do Brasil, sobre todo esse contexto, né, esses mais de 520 anos que a gente tem aqui e toda essa trajetória para se tornar um dos maiores países do mundo. Na sequência, a gente tem mais duas sugestões de atividades. Uma produção textual com todos os elementos que conhece sobre esse marco, aquilo que a gente já trouxe e aquilo que você já aprendeu em sala de aula. Pode escrever um texto bem completo, aí, independentemente do seu gênero textual. E para fechar um debate, converse com os colegas sobre o que mudou em mais de 500 anos no Brasil, né? Aquele encontrado pelos portugueses em 1500, em 22 de abril de 1500, e aquele deixado aí no século XXI. Agora eu gostaria de agradecer nossos parceiros, né, que fazem com que o Vamos Ler Geração Digital seja a maior iniciativa de mídia, educação e novas tecnologias do Paraná, né, COPEL, Governo do Estado, o Sistema de Transmissão Gralha Azul através da ENDE, Brasil Energia, Tetra Pak, os colégios particulares aqui de Ponta Grossa, o CEPAM, Colégio Sagrada Família e Colégio de Integração, o CAIC de Ponta Grossa e as prefeituras municipais de Ponta Grossa, Carambeí, Castro, Piraí do Sul, Jaguaraíva, Rebouças, Ipiranga e Irati
Fernandes Pinheiro, Imbituva, Teixeira Soares e Ortigueira. Gostaria também de agradecer a você que nos assistiu em mais uma videoaula, lembrando que ela fica disponível nas nossas plataformas digitais, né? Tanto do Vamos Ver quanto do Portal A Rede. Lembrando sempre que a gente traz toda sexta-feira conteúdos primordiais para que você possa trabalhar em sala de aula. Até a próxima!